Então precisa a Perfis. E eu acho que aí é que tá, pode gravar. É aí é que tá a mágica da comunicação direta interpessoal também. Vamos dar as boas-vindas aqui, então. Sejam bem-vindos, santos e santas ouvintes, e santes. Me chamaram a atenção que eu tenho que trazer essa expressão também agora para a gente incluir. Então, sintam-se todos incluídos, tá? Tá no ar mais um episódio do Endosfera Cast, né? Um podcast que vai explorar o universo do endomarketing. E hoje eu sou a Camila... deixa eu me apresentar primeiro, eu sempre esqueço disso. Eu sou a Camila Lustosa, sou uma sócia fundadora da Santo de Casa Endomarketing. E estou aqui hoje conversando, convidei 2 pessoas incríveis para bater um papo com a gente de um assunto que é super importante, super pertinente. Não só dentro das organizações, como fora delas. Estou aqui com o Daniel Costa. Vamos lá. Ele é CMO e Customer Success no Bestway Group Brasil. Um dos cofundadores da Santo de Casa, isso é uma curiosidade. O Daniel participou, ele foi um dos idealizadores e cofundadores da Santo de Casa Endomarketing há cerca de 17 anos. Né? Depois ele acabou saindo, teve outros projetos. Eu, particularmente, depois a gente conta no final do episódio, quem assistir até o fim vai saber de um outro bafo aqui, entre mim e o Daniel, que eu conto que a gente tem mais um projeto juntos. Né? E é um dos cofundadores, então, da Santo de Casa, é formado em administração, tem pós em gestão de pessoas e dinâmica de grupos, escreveu 3 livros, Endomarketing Inteligente, Não Existe Gestão Sem Comunicação e Vamos Conversar. Não sei se tu quer complementar um pouquinho, Daniel. Não, tá ótimo. Tá ótimo? Tá ótimo. Então tá bom. Precisava tanto. E a Renata Bidoni, uma querida amiga, excelente profissional. E o tema a Renata é palestrante, trainer, mentor e coach na Renata Bidoni People Development, psicóloga, doutora e mestre em comunicação social, também é especialista em gestão empresarial e em dinâmica dos grupos. Foi gestora de RH e docente em MBAs e pós-MBAs. É isso. É isso? É isso. Só isso? Só isso. Só isso. Então, ainda não tem o livro, né? Tem coisa ainda para fazer. Ainda tem coisa um pra legado fazer. para deixar. plantou a árvore? Sim, Teve a árvore filho? já, sim. Então tá. Falta Tá na só o fila, livro. tá na fila. Eu tenho que plantar a árvore e escrever o livro. Ainda. A Bíblia. O teu livro está demorando, hein? Aliás. Tá na hora, né? Mas eu preciso desse brilhantismo, né, Daniel? Assim, escrever um livro não é uma tarefa. Vamos combinar, uma hora a gente pode fazer sobre o processo criativo. É sobre disciplina, eu acho que é mais sobre disciplina do que sobre brilhantismo. Eu acho que é muito mais Pode ser. transpiração do que inspiração, né? Pode ser. Ou talvez Eu os dois, né, Dani? Sim. Concordo. Porque Mas sim, eu concordo contigo. Acho que a disciplina é uma coisa importante, porque a vida vai nos trazendo coisas e projetos, e se tu não para e faz, outras Exato. coisas tomam conta. E esses dias a gente estava falando sobre reconhecimento, a gente já vai entrar no assunto. A gente estava falando sobre reconhecimento e eu li algo sobre um especialista, eu não lembro o nome, mas ele falava sobre essa questão do reconhecimento, que é mais importante a gente reconhecer o esforço do que o talento. Isso é um outro papo também, assim, tem a ver um pouco com feedback, que a gente vai falar um pouquinho também, mas de que o esforço é algo muito importante. O talento natural, ele tá ali, né? Ele é usado, ele pode ser explorado, mas o esforço e o empenho de alguém em conseguir determinado feito é ainda mais valorizável do que o talento que é nato, por exemplo. E talvez garanta mais o desempenho, porque se tu tem o talento e tu não faz nenhum tipo de dedicação para aquilo acontecer, tu pode ficar no potencial a vida toda e não performar nunca, né? Talvez seja por esse lado, imagino. Então, hoje a gente está aqui para ouvir um pouquinho vocês conversar e a gente bater esse papo sobre comunicação direta e interpessoal, que é um dos grandes gaps que a gente encontra. A gente está falando do universo das organizações, do universo do endomarketing, enfim, mas isso vale para a vida também. Então, eu vou começar com uma citação aqui, que eu queria que vocês me ajudassem a comentar. Vamos lá. A comunicação é da Carla Rocha. A comunicação facilita nossos relacionamentos ou os torna um inferno. Ela é muito mais do que emitir palavras, é criar ligações.
favor. Começo? Então tá, então vamos lá. Vamos lá. Quando eu escutei essa citação, eu lembrei também do Tony Robbins, que é um coach internacional, que foi coach da Madre Teresa de Calcutá, do Nelson Mandela, Bill Clinton e mais uma série de personalidades de alta performance. E ele traz que a qualidade da nossa vida depende da qualidade da nossa comunicação. Então, sem dúvida, eu corroboro essa citação, especialmente quando ela diz que ela é, na verdade, um convite para as polaridades, né? Porque dependendo daquilo que eu trouxer, eu posso gerar Eu digo que palavras são convites. As palavras que nós trouxemos, a forma como nós nos expressamos, e a comunicação vai além daquilo que é dito, porque tem o não verbal, tem o próprio silêncio que comunica, tem o tom de voz, a expressão do olhar, a gesticulação que nós usamos. Ela pode ser um convite para colaboração ou para resistência. E isso inclui os dois atores, né? Que é a forma, eu quando expresso, procurar me colocar da maneira mais clara, assertiva, direta, autêntica e cuidadosa. E isso vem um pouco dos princípios da comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Como também eu tenho uma responsabilidade como aquele que escuta, porque eu também interpreto a comunicação do outro, né? E muitas vezes eu percebo que esses convites acabam ficando nebulosos porque nós não oferecemos o que nós entendemos. Quando tu me diz alguma coisa, eu deduzo e aquilo se torna uma certeza para mim. E eu não digo, por exemplo, Camila, quando tu disse isso, eu entendi tal coisa. Foi isso que tu quis dizer? E aí, quando a gente não faz esse movimento de verificação desse entendimento, muitas vezes essa interpretação gera desconexão, né? Então, eu achei bem interessante, eu não conhecia essa citação. E preciso ver como isso é complicado, né? Porque eu interpreto essa comunicação direta, essa face a face, enfim, interpessoal, com o meu repertório. Com o meu entendimento de mundo, com a minha visão de mundo. Então, tem coisas que teve aquela frase, teve aquela situação do deputado falando, não sei se vocês lembram, na Câmara, o deputado explicando para outra assim, não adianta eu tentar te trazer isso. Foi até um pouco, né, irônico, deselegante, assim. Tu não tem repertório para isso, tu não vai entender o que eu tô te dizendo, né? Tinha uma disputa ali, claro. Mas como é difícil isso, né? Eu entendo com todo um filtro. Sim. Que é muito pessoal. Eu vejo dessa citação, aliás, me remete a uma reflexão que eu tenho feito já há algum tempo, assim, que o que nos tornou humanos não foi nem o polegar opositor, nem andar sobre duas pernas, foi a linguagem, né? Foi a linguagem que expandiu o nosso cérebro para que a gente conseguisse, a partir dessa linguagem, estabelecer as ligações, formar as famílias, criar as comunidades, as cidades, prosperar enquanto espécie na Terra. Né? E à medida em que a gente nega a comunicação, de certa forma, e que é o contraste da primeira parte dessa citação, em que ela diz que a comunicação pode nos levar para o paraíso ou para o inferno. Né? Então, acho que a comunicação nesse sentido, como tu disse, ou ela gera colaboração, ou ela gera resistência. A gente precisou da linguagem para colaborar. E elemento fundamental, né, anterior à colaboração, é a confiança. A gente tanto mais a gente confia, mais predisposto está a colaborar, a fazer coisas juntos. Se a gente nega essa comunicação, se a gente é negligente, se a gente, numa sociedade que nos enclausura cada vez mais, nos faz cada vez mais egoístas, eu menos escuto, menos transaciono, menos confio, menos colaboro, mais infernal é a minha vida. Porque mais sozinho eu fico. Então, acho que é uma tendência, na medida que a gente é quase que um movimento... esqueci agora o termo. Paradoxal, ambivalente, contraditório. Não, cíclico. Cíclico. Eu me torno egoísta, eu me isolo, eu fico mais sozinho, isso me deprime, eu fico ainda mais egoísta e a gente... Gente, isso é muito sério. Né? Sim. Isso é muito sério. Porque isso provavelmente é um componente do índice de depressão, burnout, enfim, nas organizações. Né? E fora delas também. Né? E é um processo... dentro dessa linha, dessas questões todas, eu fiquei pensando o seguinte... esse isolamento, ele é um mecanismo de vida que te tira a vida. Porque o que não é uma viagem, porque assim, o que acontece? Eu estou em interação com alguém e aí eu entro em sofrimento naquela comunicação. Eu começo a viver experiências, por exemplo, né,
de tristeza, de raiva, de angústia, de ansiedade. Então, por um mecanismo de vida para me proteger daquela dor, estou entrando na linha que tu trouxe, que pode, quem sabe, causar uma depressão, enfim, eu acabo me defendendo daquela relação. Então, gera o que o Dani está trazendo. Daniel, desculpa, já Não. né? Vamos de Dani. Posso de Dani, Pode. Dani? Dani, Fazia tempo que eu Rê. te via, pode chamar de Dani, tá? Rê, pode ser também. Então, assim, tá tudo certo. Então, o que acontece? Nesse movimento todo, a pessoa está se defendendo daquela dor, daquelas emoções que são desconfortáveis, porque não sabe como lidar com aquilo, porque não aprendeu a lidar com as emoções e com a força delas todas, e aí vai retroalimentando isso que tu trouxe, vai ficando cada vez mais isolado, aí vai gerar essa questão possível de uma depressão. E, ao mesmo tempo, o que te leva para tudo isso é um instinto de te preservar, mas que, ao mesmo tempo, vai conduzindo para esse isolamento. E aí, quando tem o isolamento, acho que tu trouxe uma questão... Tu tens uma palestra sobre confiança, né? Que eu já assisti. Então, assim, essa questão da confiança, ela parte, no meu ponto de vista, um aspecto importante sobre a confiança, é eu acreditar que tu quer o meu bem. Eu acreditar que se mesmo que tu venha e me dê um pitaco de alguma coisa desconfortável para mim, tu de alguma forma tá cuidando de mim, eu posso me colocar vulnerável para ti. E ao mesmo tempo, se a comunicação não acontece, como é que a gente vai instaurar essas relações de confiança, né? E veja que qual o limite entre a comunicação e a emoção? Que elas estão O tempo todo. intrinsecamente. Toda comunicação ela vai produzir uma emoção no seu emissor por menos elaborada ou privada de adjetivos. É difícil dissociar uma coisa da outra. Se eu me isolo, eu também não fortaleço, não desenvolvo as minhas emoções, sejam elas quais forem. Né? E aí, nessa solidão, nesse vazio que sobra, espaço para depressão, espaço para ansiedade, espaço para outros transtornos. Porque a gente precisa também da tristeza, a gente precisa da alegria, a gente precisa ter desse contraste das emoções, vivê-las na sua plenitude, né? E usar essa energia da emoção para poder transpor, para poder se desenvolver, para usar essa energia para uma ação que contribua para o crescimento. Então, é um processo... Eu diria que é um dos principais, assim, quanto mais a gente vê e estuda, né? Eu que tenho estudado um pouco mais sobre felicidade organizacional, é um dos principais pilares dessa felicidade, de possibilitar essa experiência que seja mais positiva do que negativa, né, ao longo de uma linha do tempo. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, então, como é que a gente faz? Como é que a gente consegue? Como é que se estabelece uma boa comunicação interpessoal? O que a gente pode fazer para consertar isso? Porque não tá torto. Os índices de pesquisa, aqui eu tenho várias, até que as meninas que a Rafa trouxe para mim, que estão falando 90% o índice de insatisfação né, com relação à comunicação direta. A gente fez um estudo o ano passado em que a comunicação era um dos principais desejos, no sentido de algo importante a ser melhorado, a ser resolvido dentro da organização. Né? Um estudo que a Santo de Casa conduziu sobre o universo do trabalho. E, enfim, as pessoas estão sofrendo com isso. Né? Por quê? Por quê? Qual é a raiz disso e como é que a gente conserta isso? Agora vai vir a resposta. Não sei. Quer começar, Dani? Não, fica à vontade. De milhões. Vou puxar o fio aqui. A resposta de milhões. Eu penso que um dos grandes fatores é a autorresponsabilidade. Primeiro, assim, o que eu observo muito, até porque transito bastante nas organizações, é um dos principais treinamentos que o ministro é de comunicação não violenta. Às vezes com outro nome, mais comunicação assertiva, né? Ou comunicação colaborativa, ou comunicação consciente, ou autêntica. E eu vejo que a autorresponsabilidade é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito na nossa cultura. Porque muitas vezes está pro lado de fora, entende? É o outro que tem que melhorar a comunicação. É a empresa que precisa dar o treinamento para melhorar a comunicação. E um outro aspecto que eu acho que é uma vertente bastante importante é realmente trabalhar mais inteligência emocional. Porque muitas vezes, mesmo com um treinamento, uma capacitação que tu dá todos os recursos, eu não sei, Daniel, como é que é a tua experiência, vou adorar te escutar também, e escutar a ti, Camila. Os recursos são disponíveis, mas existe uma trava anterior a essa. A pessoa até sabe como colocar em prática, mas não consegue pôr em prática. Porque tem crenças associadas a isso. Se eu falar alguma coisa, vai abalar o relacionamento. Se eu falar alguma coisa, a pessoa vai ficar chateada comigo. Se eu falar alguma coisa, ela vai rebater e pode
vir um rebote, né? Algum tipo de agressividade, ou se eu falar isso, meu gestor não vai gostar, vou ser entendido como alguém que está sendo oponente ou rebelde. Então, muitas vezes o que eu percebo é que falta essa iniciativa de perceber, cara, eu preciso me comunicar, eu estou vendo que a comunicação não está acontecendo aqui, como é que eu me trabalho para isso? Porque aí tem um trabalho também que é teu, com a pessoa que tu é, o teu emocional, de poder entender por que tu acredita que a tua voz não consegue chegar, o que te impede de dizer as coisas que tu precisa, buscar o recurso e ousar colocar em prática, entendendo que tu é ator naquilo ali, que a tua omissão ou a tua intervenção vai gerar um efeito. E muitas vezes eu percebo essa trava que se coloca anterior, inclusive, à técnica, sabe? Uma questão, assim, de ousar assumir riscos, de repente lidar com a sua ansiedade, com o seu receio do impacto, com a frustração que muitas vezes isso gera. A gente estava falando antes de começar a gravar, o Daniel trouxe muito essa questão, acho que tem uma conexão com isso, a questão do pedir feedback, por exemplo, é um exemplo disso, do que ela está trazendo, né? Sim. Não, vou pegar o gancho, assim, não tenho nada a adicionar à tua resposta, sem dúvida. Causa está na autorresponsabilidade. Só eu posso mudar a minha realidade de comunicação. Agora vamos tentar aprofundar um pouco isso, né? Daquilo que eu tenho visto nas organizações, por exemplo, nos diagnósticos, porque além de ministrar treinamentos, eu faço diagnóstico de comunicação. Eu fico impressionado que a gente faz uma seleção amostral dentro da empresa, traz pessoas para participar de um grupo de pesquisa, um grupo de escuta, e nunca aquelas pessoas que a gente seleciona se sentem responsáveis pelos problemas de comunicação da empresa. Ai, olha que interessante. São sempre as outras áreas, são sempre as outras pessoas, nunca sou eu. Né? Eles nunca se e eu acho que a gente tem uma dificuldade enorme nesse sentido de tomar para si a responsabilidade, porque as dores que eu sinto quando a gente fala de uma organização são as mesmas que o colega do lado sente, que a Camila sente, que todo mundo sente. E parece que falta, de novo, um exercício de confiança em que, sim, as pessoas entendam que o outro quer meu bem, como tu mesmo disseste, para que eles consigam se movimentar em conjunto. Eu acredito, sim, nessa movimentação do indivíduo, com o poder transformador do indivíduo, sem dúvida. Mas eu acho que a gente precisa que as organizações ainda sejam lideradas para que as pessoas se movimentem juntas. Entendam de forma empática que essa dor da comunicação não é algo isolado. E aí, minha opinião, primeiro movimento a ser feito, e aí o pedido de feedback tem a ver com isso, é resgatar o valor da escuta. Acho que a gente... Ai, sim, muito importante. A gente, assim, primeira habilidade, e que, de certa forma, é difícil desenvolver, mas o agente que quer mudar isso é mais passivo, porque basta ouvir, ele não tem uma ação tão concreta a fazer. Talvez a gente tenha que começar antes, até um passo antes, é parar com um pouco isso aqui, racionalizar isso aqui, limitar, botar limites para a tecnologia. Né? Então, no meu último livro eu falo bastante disso, né? Que essa tecnologia que multiplica a nossa presença, multiplica a nossa produtividade, ela divide a nossa atenção. Sem dúvida. Ela soma, mas subtrai. E quem mais perde essa atenção é quem está mais perto. Perde quem é da nossa família, perde quem trabalha conosco, porque eu vou estar em outros lugares, em outros momentos, em outros tempos, e não estou conectado, não faço a ligação, o estado de presença. E aí, nesse sentido, racionalizar talvez o caminho para como que a gente vai melhorar nas empresas e nas nossas vidas, estabelecer limite para a tecnologia. Acho que a gente precisa urgentemente disso, porque nós estamos tentando imitar as máquinas, a gente está tentando ser multitarefas como elas, né? Está tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, inclusive comunicação, e não é possível, e desenvolver o ouvido. Então, a visão cai ainda, então a gente tem uma piora nesse sentido. Eu acho que minha sensação, acho que estamos piorando, não estamos melhorando. A qualidade da comunicação está, e por sua vez a qualidade da liderança vem piorado por causa disso. Eu tenho ficado chocado com o que eu tenho visto. Sim. Chocado. E aí existe uma série de estímulos disputando a atenção. E aí no momento em que chega alguém presencialmente para falar, tu tem um note na mão, um telefone na outra, e muitos dos diálogos acabam acontecendo com a cabeça baixa. Isso aí. Tá, faz. E inclusive me preocupa a questão da qualidade das decisões, né?
Porque o estado de presença, como ele cada vez está mais raro, ele acaba sendo um artigo de luxo, as decisões acabam sendo muitas vezes tomadas de maneira incipiente e sem uma análise de um contexto maior e sem a troca, que é o que tu está trazendo, que eu corroboro, que é muito essa importante comunicação essa questão que tu... da escuta. Desculpa. Não, eu só ia agregar esse exemplo que tu deu, né? Que a pessoa vai falar contigo, o velho vai falando que eu tô ouvindo. Né? Eu falo bastante disso, porque o que acontece... E aí até tento mostrar para os meus alunos, já que existe essa correlação da comunicação com a emoção, que quando eu vou falar... Se tu vem falar comigo e eu tô mandando um e-mail e digo, vai falando que eu tô ouvindo, isso produz uma emoção em ti. E essa emoção é raiva. Ela não é uma... Não é justo. Eu tô aqui trabalhando para fazer as coisas melhor e ele nem me olha. E é a raiva o ruído da comunicação. Essa comunicação não vai funcionar, não é porque tem o vizinho, não é por causa do vizinho baterista ou por causa da britadeira lá fora. É por causa da raiva que a Renata tá sentindo de mim, que não sequer tive a dignidade de me conectar olho no olho com ela, naquele momento em que eu poderia para ter uma comunicação efetiva. Tô sinalizando claramente que o meu e-mail é mais importante do que você, ser humano. Ela está sentindo essa raiva. É óbvio que a mensagem que vai ser trocada ali não vai ser efetiva. Nós vamos precisar fazer uma reunião de alinhamento depois. Isso vai nos custar tempo depois. Isso vai nos custar alguns watts. A qualidade das decisões será prejudicada. E outra coisa, quando eu te escuto, Daniel, eu fico pensando no seguinte, né? Essa questão que não está sendo comunicada. Aliás, está sendo comunicada, mas não está sendo dita. Só destacando aquilo que tu trouxe. Quer dizer, a pessoa está dando um recado para o outro que tudo é mais importante do que aquele assunto que ele traz. E aí depois nós vamos lidar com questões relativas a engajamento. Porque nós estamos ferindo uma necessidade humânica básica, que é de ser visto, reconhecido, e ser incluído, pertencer. E quando eu estou dizendo que o e-mail que eu estou mandando, dizendo não nas palavras, mas na minha linguagem corporal e na minha atitude de não te olhar, eu estou ferindo uma necessidade humana de reconhecimento. E aí depois nós temos as pesquisas de clima apontando, né, que não há engajamento. Aí entra essa questão toda da liderança, que muitas vezes é quem está modelando esse tipo de atitude, porque precisa ser resolutiva, é cobrada pelas suas competências para tomar decisões rápidas, e aí nesse movimento todo para dar conta de tudo, muitas vezes tu não dá conta da relação, e aí negamos a necessidade premente que é um colaborador que esteja realmente conectado com a empresa. E aí, então, aliás, com os valores, com a missão, com o propósito da empresa, com o estilo da liderança. E aí, daqui a pouco, começamos a modelar esse tipo de atitude. E aí vai indo em cascata para todas as relações dentro dessa organização, né? Até aqui a gente já deduz que tem um impacto forte em bem-estar, tem um impacto forte em engajamento, tem impacto forte nos resultados da organização, porque essas decisões que vão sendo tomadas vai ter uma perda, vai ter um... É legal tentar medir isso, né? Tu que sempre tenta, Daniel, medir essas questões, né? De quanto tempo, quanto dinheiro perdemos em reuniões, quanto de... Enfim, né? Qual é o impacto Toda comunicação falha, a empresa perde dinheiro. Sim. Isso não tem dúvida. Falhou a comunicação, perdeu dinheiro. Ou o cliente vai pagar a conta, ou o empresário paga a conta. Mas vamos lá, né? No caso dos líderes, vocês trouxeram essa questão dos líderes. Eles têm uma questão muito forte com relação... A gente sabe, né? A Santo também realiza diagnósticos e a gente sabe que essa relação com a liderança, a comunicação com a liderança é uma questão central nos diagnósticos que a gente faz, no que a gente vê. Vamos lá, treina o líder. O que as organizações normalmente fazem? Contratam um treinamento, treina o líder. A meta é outra. Primeiro, aí tem todo um contexto. Uma pressão absurda, uma sobrecarga. A meta é outra, não tem nada a ver com comunicação eficiente, eficaz, efetiva, construtiva, positiva. Às vezes é simplesmente uma métrica de indicador de gestão de pessoas que precisa ser cumprida. Horas de treinamento per capita. E que pode não ser eficaz, pode não ser efetivo para muitos deles. Né? No sentido de que tem um acompanhamento e tem um desenvolvimento para ser feito, tem um reaprender, né, Daniel? Porque isso aqui tá tão arraigado na vida da gente, esse modus operandi, né? E aí a gente pode entrar também no trabalho remoto, que é um próximo item, né? Mas tá tão arraigado, né? Como é que a gente faz, né? Para quebrar? Tem uma quebra aí muito grande para ser feita
de mindset, eu sei que é clichê falar em mindset, Mas é, né? tomada de consciência, fazer uma escolha. É diferente, é operar de um jeito diferente. Apesar da meta, apesar da pressão, da sobrecarga, é entender as coisas de um jeito diferente. É fazer diferente, é priorizar diferente. Como é que vocês veem isso, assim? Quando o treinamento é contratado, às vezes a empresa contrata o treinamento ou para cumprir horas, ou contrata o treinamento com a expectativa. Eles percebem o problema, a autodireção percebe o problema, diz treinem os líderes em comunicação. E aí faz aquilo como se fosse a solução. Mas a gestão, né, contando que a gente vai chegar lá e vai resolver o problema, terceiriza para nós, instrutores, um problema que, na verdade, é dele. Eu lavei minhas mãos algumas vezes, fiz minha parte. Eu lavei minhas mãos. Tá superficial aqui. Quero nisso, tá. Ó, treinei, vocês resolvam. Né? Mas não é isso. O que eu sinto, pensando bem na minha realidade hoje, dos movimentos que eu estou vendo no mercado? O fato da tecnologia assíncrona estar tão fácil, ela está tão acessível, a gente é muito fácil terceirizar a comunicação para as tecnologias assíncronas e as pessoas ficam achando que a comunicação acaba quando tu clica no botão enviar, né? Acabou. E tá tão fácil, esse volume tá tão aumentando. Quando eu comecei a trabalhar há muitos anos, a gente via a pilha de papel, era meio que o gráfico, o indicador do meu volume de trabalho. Sim. A gente eliminou o papel, mas quintuplicou o volume. Cada vez é um volume muito absurdo e as organizações estão produzindo um volume muito absurdo de comunicação. E normalmente a comunicação assíncrona que se dá entre as pessoas não é para falar sobre o futuro da empresa, não é falar sobre o que vai acontecer amanhã, é para falar sobre o problema que já aconteceu, é passado. O que eu sinto que é importante e tenho feito isso, criar em comunicação, a metodologia é muito mais importante que a tecnologia. Então é constituir rituais de comunicação direta. Ter rotinas de comunicação direta, seja no trabalho remoto ou presencial, onde as lideranças sejam, sim, não cobradas, porque eu detesto essa palavra. Eu acho que o nosso idioma proporciona palavras tão melhores, como estimular, encorajar, incentivar, porque cobrar, a gente cobra de quem está atrasado depois do vencimento. Né? Exato. Então, mas a gente precisa encorajar nossas lideranças, mantê-las executando seus rituais. Reunião semanal com o time, reunião individual com os diretos, reunião entre pares, mensal, e aí definir as frequências, as necessidades, para que esse fluxo de comunicação assíncrona que está tirando, porque quando eu pergunto em palestra, pergunto em treinamento, assim, ó, comparando o teu tempo consumido com e-mails hoje com 4 anos, aumentou ou diminuiu? Ah, aumentou. E WhatsApp, aumentou. E Teams, aumentou. E para gestão de pessoas, aumentou ou diminuiu? Ah, esse diminuiu. Tá, e se a gente não fizer nada, a tendência é piorar ou melhorar? Piorar. Então, assim, a gente precisa... A comunicação, ela vai ocupar os espaços como água numa enchente. A gente sabe bem disso, né? Vai ocupar. Então, a gente precisa criar dicas e canais. A gente precisa organizar essa comunicação assíncrona para que ela vá para fóruns deliberativos, rotineiros, fixos dessa gestão. Isso que eu ia falar. Tem a ver com o hábito. A gente criar o hábito... Acho que é mais que hábito. Nesse caso, da empresa, é obrigação mesmo. O hábito vale para mim como indivíduo. Sim, mas torna-se um hábito. Torna-se um Depois hábito. torna-se um hábito. É como eu fiz na Santo de Casa, né? Abrindo os bastidores. Na Santo de Casa, eu descobri que determinado grupo de trabalho não se falava. É um núcleo, né? Que atende, dedicado a uma conta, um cliente. Eles não tinham mais o papo do grupo, que é super importante para conexão, para troca, para absorvidos pelo dia a dia. Absorvidos pelas demandas, pelo dia a dia, já começava com demandas e tal, e aqui o WhatsApp, mandei. Aí a gente voltou. É obrigatório. Uma reunião por dia, né? Para dar um start no trabalho de alinhamento. Saber como as pessoas estão, quais são as dificuldades que estão encontrando, como é que eu apoio como líder, o que precisam para realizar. Obrigatório, vai ter que acontecer. Eu quero o convite, eu vou participar. Então, assim, e aí entra o papel do líder um pouquinho também nesse sentido. Claro que a gente está falando dos líderes, né? Ajudar os líderes a instituírem esses canais, né? Mas talvez o líder do líder tenha que entrar nesse processo, e eu vejo que não entra, né? Porque a coisa começa mais lá em cima.
né? Talvez essa consciência, a mesma coisa a gente fala com diversidade, sustentabilidade, enfim, começa lá em cima, é um pouco mais em cima para a gente realmente, para isso se tornar importante. É que o líder da batida do prioritário, né? Da Que batida da isso? direção. Então, quando tu vai lá, tu chega lá na Santo e diz, gente, vai ter essa reunião todo dia, tu tá dando uma importância para isso. As pessoas estão entendendo, olha só, isso é prioritário na nossa agenda, essa conversa precisa acontecer, o nosso alinhamento ele é fundamental. Então, se tu encontra tempo para isso no papel de liderança, tu acaba naturalmente exercendo esse encorajamento, esse estímulo, esse incentivo, para que as pessoas comecem a olhar para aquilo como algo a ser feito. Agora, não é só criar o canal, né? Aí a gente entra um pouco na qualidade de como isso vai ser feito, né? E que era a pergunta inicial, e eu acho que é terapia pesada para todo mundo, né? Porque nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem condições, nem todo mundo, enfim. E nem todo mundo tem interesse, eu diria também, porque às vezes não chegou nesse lugar de perceber aquilo como algo importante, que vai fazer diferença na sua experiência emocional, na sua vida, além do campo do trabalho. Porque tu sai do trabalho, tu vai para tua casa, e a maneira como tu chega nos dois lugares vai causar um impacto em todas as relações. Com certeza. Vai causar um impacto na fila do supermercado, se tu estiver ali, né? Num grau de energia X ou Y, na forma como tu vai tratar a pessoa que está te atendendo, a pessoa que está na tua frente, a pessoa que está atrás de ti, a tua tolerância, caso aconteça alguma adversidade no teu dia a dia, tudo isso é sistêmico. E eu acho legal, por exemplo, Rê, tu dá alguns exemplos, assim, sobre qualidade da comunicação, que existem alguns mecanismos que são importantes e podem ser aprendidos. Eu entendo a comunicação como uma possibilidade para todo mundo, no sentido da comunicação efetiva, bem feita, com qualidade, né? Porque às vezes a gente cria o canal e a gente já viu isso acontecer, assim, existe o canal, existe o momento da comunicação direta, mas a forma como ela acontece é nociva, né? É nociva, assim, parece que ele tá, eu já ouvi isso de colaborador, parece que ele tá nos xingando. É o jeito do cara, é a entonação que ele dá, enfim... Mas parece que ele está nos xingando. Então, ele vem falar algo que é até positivo, mas se torna negativo pela forma como ele chega. E aí, olha que interessante, quando eu discuto, eu fico pensando o quanto é importante também nós trabalharmos como um compromisso de todos os envolvidos, né? Porque muitas vezes fica tudo depositado. Claro que o líder tem um papel, que aí ele compete esse encorajamento, essa influência, esse despertar, essa inspiração. Mas existe uma parte também, né? Que daqui a pouco eu tô ali me queixando para ti. O jeito que ele fala comigo parece que ele tá me xingando. Mas eu não consigo porque não aprendi e não me encorajo a chegar e dizer para essa pessoa: quando eu te escuto, é assim que eu recebo. E aí nós acabamos voltando para aquilo que iniciou a nossa conversa, que fica tudo depositado na mão de um e o restante passivo ali, esperando que aquela pessoa... Só me resta pedir, Senhor, fazer com que ele acorde mais gentil. Né? E aí eu também fico ali de braços cruzados, uma posição vitimizada que me tira poder, porque eu não protagonizo, de esperar que o outro se transforme para que eu tenha o ambiente, o clima saudável, com a segurança psicológica necessária, com a confiança necessária, mas numa posição passiva que está tudo na mão do outro. Se o outro não muda, eu sigo me queixando. Então, assim, o quanto eu percebo, né, que é também importante que os líderes comecem a abrir essa discussão de pedir ajuda, de se colocarem vulneráveis também, dizer, cara, olha só, quando tiver alguma coisa que eu diga que tu não viu o sentido, que tu não viu o propósito, porque isso vai interferir no engajamento. Quando nós não vemos propósito e sentido, nós não nos engajamos. Então, ele tem que zelar por tudo isso. E ele pode fazer isso com a ajuda de todo o seu time, pedindo esse suporte, né? Dizendo, olha só, me sinaliza. Outra coisa que eu lembrei disso que estava trazendo, né, Daniel, quando tu falasse das pessoas respondendo as coisas com o celular na mão, nós perdemos uma informação preciosíssima, que é a leitura ou a nossa interpretação da reação física do outro, né? Porque se eu tô te olhando e eu falo nesse tom que eu tô preocupado, então eu tô ali cheio de vontade para fazer as coisas acontecerem. Tem adrenalina, tem cortisol dentro do meu corpo. Então, eu tô ali querendo garantir que as coisas aconteçam. Mas aí o outro me escuta como alguém que está brigando. E eu não tô olhando para essa pessoa, eu não percebo que tem uma mudança na fisionomia dela.
E aí eu perco a oportunidade de dizer, mudou alguma coisa em ti, me conta como é que tu recebeu o que eu te disse. E aí a gente não abre esse espaço que tu trouxesse, né, que eu valorizo muito, sobre a questão da escuta, porque essa escuta também é uma escuta de leitura. Exato. Não é só uma escuta do que o outro diz, é a escuta do que ele às vezes não diz, mas que a expressão facial dele transmite, porque a gente percebe se a pessoa sai dali empoderada, animada, ou se a pessoa sai arrasada. Mas para isso eu tenho que estar olhando para o outro. E o assíncrono não nos dá isso, ainda que dê para ter experiências mais parecidas possíveis, mesmo no remoto, né, com câmera, enfim, é possível ter uma comunicação um pouco mais efetiva e olho no olho, ou mais parecida com isso. E o que eu acho que as nossas lideranças ainda não entenderam é que o poder de influência é uma consequência da capacidade de escuta. Porque as pessoas acreditam mais naquilo que elas dizem do que naquilo que a gente diz para elas. Logo, se eu quero influenciar meu time ou alguém individualmente, eu preciso ter repertório sobre essa pessoa. Repertório esse que eu só vou formar se eu perguntar, se eu ouvir, se eu usar. A gente valoriza demais a afirmação e pouco a questão, pouco a pergunta. E o recurso para fazer a escuta acontecer é a pergunta. Perguntar sobre como as pessoas estão se sentindo, né? Perguntar sobre coisas... Imagina, vou fazer avaliação de desempenho do meu colaborador hoje, mas nunca perguntei como essa pessoa se vê daqui 5 anos. Qual a qualidade da minha avaliação de desempenho no presente? Vou fazer uma reunião com alguém que trabalha na minha equipe e essa pessoa tem filhos e eu não sei os nomes dos filhos dessa pessoa. Porque uma das coisas que a gente perdeu, inclusive do presencial pro remoto, era justamente essa possibilidade da gente se encontrar, da gente se ver. Aquele papo que rolava. Né? Fofoca quando fumava. E como é que tá o filho? E como é que aconteceu? O papinho da Copa. Porque aí faz diferença para quando eu recebo um e-mail de não sei quem é, @empresa.com.br, eu vou atender de qualquer jeito. Agora, se a pessoa que eu respeito, meu amigo, meu parceiro de almoço, @empresa.com.br, eu vou ter mais prazer em fazer o meu trabalho para aquela pessoa. Colaborar não é só trabalhar com o outro, é trabalhar para o outro. E é sobre conexão. E é isso. Que a gente pode fazer no remoto também, desde que... E aí talvez a habilidade de comunicação é importante, eu insisto muito que a escuta, inclusive porque uma das melhores líderes comunicadoras que eu conheci na minha trajetória, ela era uma mulher evidentemente era do transtorno autista, era do espectro autista, assumida. Que curioso. Exato. No entanto, era gestora técnica, né? Gestora de uma área de pesquisa de uma empresa tabageira, né? Uma empresa de tabacos. Mas ela entendia, talvez para ela fosse mais fácil de entender o óbvio, né? Que líderes adultos não cai a ficha e que precisam ser tratados como adultos, muitas vezes a gente fica mimando, mas ela entendia, bom, se me tornei líder, fazer rituais de comunicação é importante, então eu vou ouvir as pessoas, vou seguir. Extremamente racional, mas até ali. Exato, mas ela entendia que era importante rodar os diálogos, produzir aquilo e o que eu achei gerar lindo informação. Que ela me disse, e é uma história que está no Vamos Conversar também, que em determinado momento ela me disse, olha, quando eu consegui me conectar melhor com as pessoas, eu me conectei comigo mesmo. Ai, que lindo. Ela que tinha essa dificuldade de compreender as emoções, mas entendia que precisava fazer. Então, a necessidade... E fazia. Porque tem quem precisa, sabe que precisa fazer e não faz. E não faz. Até porque se não te agenda, tu não faz gestão, né? Não te agenda pra gente. Não, teu dia te atropela, vai surgir coisas de ponta a ponta, das 8 às 18 vão surgir coisas. É se agendar e tratar isso como sagrado. Tipo... Porque é a primeira agenda que cai também, né? Tipo, se eu posso contar da minha realidade um pouco assim, por ter uma agenda executiva, eu media, tenho 8 horas e 15 minutos semanais fixos, reuniões fixas, que eu só não executo quando tem, às vezes tem uma viagem, eu vou passar uma semana dando aula em Mato Grosso, tudo bem, aí eu vou ter que negociar essas agendas, mas 8 horas e 15 minutos por semana são dedicados são rituais de comunicação direta, semanal, com o meu time, diário, com uma parte do time, one-on-one com o meu CEO, então a gente já tem uma programação. Só que aí eu vou olhar para o WhatsApp, eu não consumo nem 20 minutos por dia com WhatsApp de trabalho. E-mails não tenho 15, 20, quando muito. Não tenho comunicação assíncrona, porque nesses fóruns
que resolvidas. são resolvidas, são deliberadas. A gente já criou um hábito pragmático para as reuniões diárias, por exemplo, que são de 15 minutos. Tu vai com a cabeça para resolver aquilo. Se agenda, aconteceu um problema na terça. Eu sei que quinta-feira agora, hoje é terça, né? Quinta-feira eu tenho o weekly com os meus pares e com o meu chefe. Tem assunto que aconteceu hoje de manhã que eu não vou sair mandando mensagem de WhatsApp, eu vou tratar nesse fórum quinta-feira, porque eu sei que ali a gente vai resolver. E, enquanto isso ajuda a definir também o que é prioritário, o que é urgente. Aí entra um outro conhecimento, né? Importante. E aí entra a gestão da emoção também, porque você está ansioso com aquilo, tu já quer disparar aquele negócio para resolver. E aí tu não te educa a poder ter esse olhar mais consciente para fazer a gestão estratégica da tua comunicação. E como isso é biológico, assim, né? Tu vê que comunicação direta tem a ver com neurociência, tem a ver com a tua biologia. Eu sempre trago uma pesquisa que eu fiquei muito impressionada, do Pouzak, que é um neurocientista, e ele fez uma pesquisa medindo os níveis de ocitocina nas pessoas a partir de uma determinada experiência. As pessoas pulavam de paraquedas. Então, ele mediu o nível de ocitocina antes de pular e depois de pular, depois que as pessoas pulavam, né? E ele percebeu que o nível de ocitocina depois de pular de paraquedas com o instrutor era um detalhe, isso é super importante. Era um voo salto duplo, né? Um salto duplo, ou seja, tinha um instrutor que era responsável, que conectava com ele, eles conversavam, eles se aproximavam antes do salto, né? Enfim, combinavam, enfim, e tinha essa... Começava uma conexão, uma parceria. Uma parceria. Quando saltava juntos e dava tudo certo, e deu certo. Ainda bem. Bom, ainda bem. Pesquisa arriscada. Por isso que existe a pesquisa. Como é que foi, dá pra medir. Esse nível de ocitocina tinha aumentado no cara que saltou. Né? E o que eles relatam é que esse nível de conexão, teve uma comunicação, teve uma conexão. Então, esse vínculo que a comunicação direta proporciona... Não, faz a vida mais maravilhosa. Pesquisa. Eles compararam pessoas que saltaram... individuais com duplos. Saltos duplos, mas um que o instrutor conversou e no outro o instrutor não conversou. Provavelmente. Eu estou contando a pesquisa, o que eu lembro dos dados, tá? Tem uma questão técnica, científica aqui, de metodologia, que provavelmente eu não estou trazendo ela inteira, né? Mas o fato o que fica da experiência é que o nível de ocitocina, depois dessa conexão... É aumentado. Entendi. Ou seja, proporcionando bem-estar. Porque é o hormônio da confiança, né? O neurotransmissor, enfim, que tem a ver com essa questão de confiança. Então, isso é muito poderoso, né? É um recurso. E que é um recurso, se dentro da lógica, do racional, né, for divulgado e as pessoas souberem, talvez possa, inclusive, ser um alavancador das pessoas dedicarem mais tempo, porque a ocitocina é algo que te faz sentir bem. Exatamente. Que é o oposto do que nós falávamos no início. Quanto mais isolado, maior a probabilidade, em princípio, de um estado depressivo, né? Então, daqui a pouco a gente tem aí, inclusive, medido cientificamente o quanto é importante essa dedicação para essas relações. E ainda assim é um desafio, né? Mas tem algumas regrinhas, né? Assim, de sobre... Eu lembro um pouco do nosso workshop, assim. E tem algumas regrinhas importantes na hora da comunicação. Para gerar mais conexão, mais colaboração. Para gerar mais conexão, assim... Sim. Eu acredito que você está entrando um pouco na questão da comunicação não violenta, né? De como é que a gente... Algumas coisas que o Marshall traz a respeito de diversos componentes que incluem, inclusive, o estado emocional, a questão da própria autorresponsabilidade, de tu já ir para uma conversa com compaixão, ou seja, despertando a tua bondade natural, e para isso tu precisa vencer aquele momento da raiva que tu trouxe, né? Entendendo que essa raiva é impulsionadora da tua necessidade que não está atendida ali. Então tem uma série de questões, mas sim, existe uma estrutura que ele propõe que traz 4 componentes para uma expressão direta, autêntica, que cuide da própria experiência, da tua experiência e da nossa relação, né? Que é alguns cuidados, como quando nós formos nos referir a alguém, procurar referir o fato e não o nosso julgamento, a nossa opinião. Então, eu vou lá, por exemplo, e vou conversar com o meu colaborador e eu vou dizer para ele, nós temos uma reunião às 9h, tu chegasse às 9h15.
Ao invés de tu tem que ser mais responsável, tu precisava ser mais comprometido. Tu está sempre atrasado. Tu está sempre atrasado, que é uma generalização, que vai ser um convite para uma resistência ou para uma reatividade, porque toda a comunicação que chega e que eu interpreto, né, que ela chega atravessada para qualquer pessoa, ela provavelmente vai disparar um gatilho interno de cuidado com a tua reputação, por exemplo. Então, se tu chega e diz para mim, tu tá sempre atrasada, eu vou querer naturalmente provar que não é sempre assim. Porque eu vou entender, isso não é justo. Porque a semana passada eu cheguei todos os dias no horário, eu me atrasei hoje, né? Que por coincidência atrasei há 3 semanas. Então é muito mais provável que isso dispare um gatilho para que eu tente me justificar ou contra-atacar. E te dizer, por exemplo, mas quem é tu para me dizer se ontem mesmo tu chegou 15 minutos depois da reunião? Então a gente trata mais a partir do que houve, né? Isso é um lugar um pouco mais isento em relação a um convite para a guerra, né? Para briga, para falta de paz. Um outro aspecto importante que ele traz também é o quanto é importante nós trazermos o sentimento para a conversa. Quando tu chega 15 minutos depois do horário, eu fico preocupada. Então, quando eu estou trazendo a minha vulnerabilidade, eu estou fazendo um convite para empatia, que é tu entender, nossa, a tua atitude tem um impacto em mim, e eu estou te contando qual é o impacto disso. Eu estou te dando, de alguma maneira, um sinal de que eu quero um entendimento nessa conversa. E aí tem um outro aspecto que é muito importante, que é assumir responsabilidade pela minha necessidade. Porque eu só te dizer eu fico preocupada, aumenta a chance de tu entender que eu estou atribuindo a responsabilidade pelo que eu sinto a ti. Então, eu vou me apropriar disso com autorresponsabilidade. Eu fico preocupada porque, para mim, é importante poder organizar a minha agenda, ter uma produtividade no meu dia, poder prever que eu vou conseguir cumprir com os meus compromissos. Então, esse atraso me provoca, de alguma maneira, causa esse impacto em mim, mas não é porque tu tá errada, né? Mas sim porque eu tenho uma necessidade que não é atendida, porque num outro contexto, talvez os teus 15 minutos tivessem sido benéficos para mim, me permitiu resolver uma outra situação. Então, aquele incômodo, eu preciso acreditar, porque de fato é assim, dentro da proposta da metodologia, eu diria até que é uma filosofia, que tu não é responsável. O que causa a minha dor ou a minha alegria, uma emoção prazerosa, é se aquilo que eu preciso está acontecendo ou não. Emoção desconfortável quando eu não tenho a minha necessidade atendida. Emoção confortável quando eu vou ter um prazer, porque aquilo que era importante para mim aconteceu. Então, quando a gente tem essa clareza, eu percebo que o outro não é a causa, o outro é o estímulo. E isso faz toda a diferença quando eu te demonstro isso. Eu tenho consciência que o impacto é porque tinha uma coisa importante para mim, que está ferida aqui quando isso aconteceu. E aí a gente vai para um lugar, ao invés de ficar se queixando, eu vou fazer pedido. Ou ao invés de ficar te retaliando, enfim, o que eu preciso te pedir a partir disso? E aí nós começamos a caminhar para uma resolutividade, onde eu vou lá e te digo, por exemplo, eu gostaria de te pedir que numa outra situação tu me avisasse com antecedência ou encaminhasse alguém do teu time para representar aqui os indicadores da área nessa reunião, por exemplo. Então, a gente já caminha para resolver aquela circunstância naquele momento, ao invés de ficar buscando culpados, né? Então, se torna uma comunicação mais direta e mais assertiva e mais resolutiva, enfim, e mais empática, inclusive. E que faz a diferença em diferentes instâncias, né? Por exemplo, provavelmente a comunicação direta interpessoal na guerra da Ucrânia com a Rússia, do Hezbollah com, sei lá, tem a ver, é um componente, não é? A questão da comunicação construtiva, da comunicação não violenta. Sim, eu realmente creio que sim. Quando a gente olha para as diferenças, a gente confia menos. A gente nem se predispõe a conversar. Por isso que eu sou tão radical com as polarizações que vêm acontecendo no mundo, assim, porque os polos são os lugares mais distantes da Terra. Então, se tu tá nos polos, ninguém se ouve, né? Tu pode gritar de um lado, gritar do outro, porque dos polos eu só vou ver alguém gritando do outro lado. A pessoa tá até tentando ser ouvida, mas tá tão longe que a voz dela não chega. E eu só vejo alguém gritando. Eu percebo também que muitas vezes esse distanciamento, essa quebra, essa polarização, como tu traz, é porque nós estamos tão detidos em discutir a estratégia, o como nós vamos chegar lá, que muitas vezes esquecemos de
explorar o que queremos juntos. Porque muitas vezes o que queremos é a mesma coisa. Todo mundo quer uma empresa saudável, todo mundo quer ser reconhecido pelo que faz, todo mundo quer uma sustentabilidade naquela marca, todo mundo quer deixar um legado, todo mundo... Né? Então, quando a gente começa a olhar para isso, o que nós queremos comunidade, essa questão também da similaridade acaba nos aproximando, porque aí nós conseguimos pensar qual é a melhor estratégia para chegar nesse objetivo que é comum. Mas o como... Vou deixar o Daniel falar. Não, só que nesse aspecto específico que tu traz, eu já complementando, ou talvez um pouco diferente, eu vejo aí um problema de gestão. Ah, sim. Eu vejo um problema de gestão muito sério, quase que como um efeito colateral da gestão por indicadores. Porque a gente foi lá, dividiu a empresa, né, em várias fatias, e cada fatia tem os seus indicadores. E talvez até a gente valorize demais o atingimento dos indicadores individuais da área aos coletivos. E isso facilita. Até, assim, algumas empresas têm lá como valor sentimento de dono, comportar atitude de dono. Eu sou radicalmente contra, eu acho terrível. Mas ainda assim, a pessoa se sente dono do seu quinhãozinho, né? Do seu feudinho. Que tá muito perto dele. E até os PPRs, muitas vezes, né, valorizam demais. A gente olha demais para o indicador da área e pouco para o indicador coletivo. Acho que a gente mudaria essa realidade, né? A gente discutiria a estratégia de uma maneira muito mais efetiva e colaborativa, olhando para esse coletivo, se a gente valorizasse mais os indicadores coletivos. E porque é possível tu pegar indicadores transacionais mais do que os indicadores KPIs de área específico. E aí depois, vou te devolver a palavra, mas sobre as regrinhas ali eu tenho duas, que é pedir feedback e jogar frescobol. Depois eu explico por quê. Tá. Depois ou agora? Porque depois... Pode ser agora. Não, porque tu me devolveu a palavra, eu achei que eu tinha... Não, mas fala. Então tá. Eu acho que é importante. Eu acho mais importante, eu tenho procurado nos meus treinamentos trabalhar isso com as lideranças, que é, ok, é importante tu ter técnica para dar feedback, é fundamental, é necessário, porque tu vai precisar disso, porque é a tua responsabilidade de líder. Mas eu acho que é mais importante, que a gente tem mais a aprender ainda sobre pedir feedback. Por vários motivos, assim. O principal é que, como a gente falou antes, assim, o que melhora a minha comunicação é autoconhecimento. Nem sempre eu vou ter acesso à terapia, nem sempre eu vou ter acesso... Agora, eu posso usar os outros para isso. Inclusive, vai fortalecer confiança. Na medida em que... Porque quem é melhor do que a minha filha para avaliar se eu sou um bom pai, quem é melhor que a minha esposa para avaliar se eu sou um bom marido. Aliás, essa geração dá feedback a rodo, né? A Malala me dá... A Malala é terrível, né? Com feedback, ela não perde um. Filha, é terrível. A Malala me dá feedback direto, né? E eu nem pedi. Sim, ela não perde um. Mas, enfim, estou aberta. Sim. Estamos abertos. Mas é que acho que tudo vai se conectando, né? Porque nós temos o hábito nas empresas... Eu treino muito em feedback, né? Em estratégia de feedback. Tem uma metodologia, inclusive, que eu desenvolvi, que eu chamo feedback por propósito. E eu tenho um cliente que me chamou para treinar os colaboradores para receberem, para solicitar e receber. Em toda a minha carteira de clientes. Uma única empresa se ocupou em treinar os colaboradores para receberem. E aí eu digo que tudo se amarra, porque o Daniel começa com uma grande provocação, que é a escuta. Então, se eu treino o líder para dar o feedback, mas o colaborador não está, como tu disse, eu estou aberto ao feedback da Malala, ele pode entender aquilo como uma crítica, ele pode entender aquilo como um julgamento, o gestor pode não fazer da melhor forma, pode trazer, de fato, uma crítica, um julgamento, e ele não estar preparado para dizer, me dá um exemplo de onde é que tu percebeu, qual foi a atitude que eu apresentei que te deu margem para criar essa interpretação sobre mim. Eu preciso me colocar naquele lugar para me reconhecer naquele lugar e chegar nesse autoconhecimento e me transformar usando a potência da ferramenta. Mas aí eu vejo que o colaborador aprende a receber se o líder pedir para si, né? Sim. É a máxima do exemplo, assim, porque isso é educativo, né? Então, um líder que se permite ser avaliado pelo time, que é melhor do que o liderado para avaliar se ele é um bom líder. Não me preocupa, meu chefe pode avaliar minha liderança? Não pode. Ele pode ter uma opinião sobre como eu exerço, mas ele não ocupa o papel de liderado na minha vida. Não. Ele ocupa outro papel. Agora, o meu liderado pode.
meu liderado e meu par. Como é que a gente vai resolver os problemas de transacionais da empresa? É sim o líder pedindo o feedback para o seu liderado e ele vai se acostumar, né? Ele vai se acostumar. Poxa, se meu chefe pede... Ele abriu esse espaço. Ele abriu espaço. Ele ouve, acolhe. modelo. Por que eu não vou fazer? Né? Do ponto de vista quantitativo, acho que tem várias coisas. Do ponto de vista quantitativo, uma empresa com 1.000 pessoas, se cada um desses 1.000 pede 4 feedbacks por ano, são 4.000 feedbacks a menos que deixaram de ser dados. Por que a gente tem que dar feedback? Porque as pessoas não pedem, né? Não é meio óbvio e ainda são resistentes para receber. E tem que ter um prazo. Exato. Tem, né? E a gente tornou isso muito processual, porque criou a avaliação de desempenho. Aí todo mundo achou, um feedback peso. é aquele do documento. Mas não é isso. É para ser diário, oportuno. Exato. Surgiu, aconteceu. E eu acho que tem, assim, no contato com o outro, né? Se eu chegar para ti, Renata, eu preciso te dar um feedback. Pum, liga o botãozinho da resistência. Já, claro, talvez tu não, mas é um exemplo. o ser humano já vai ficar... Pode panicar na hora já. Que merda é essa? Traumas do passado. Agora, se eu digo, Renata, preciso te pedir um feedback. Eu estou transmitindo uma outra coisa que está subentendida. Estou dizendo, nossa, eu te admiro, eu te valorizo, eu confio em você tanto que estou aqui humildemente me submetendo à tua opinião. E aí eu te elevo. Sim, eu tu soma comigo. Eu elevo o outro. Isso vai criar uma ponte. Seja a minha liderada, seja a minha gestora, que ao longo do tempo, se eu tiver acumulado créditos, acumulei 3 feedbacks solicitados para ti, vai ser muito mais fácil, a hora que perceber uma atitude dissonante, te acessar e tu bem acolher. Tão simples quanto isso. Então, acho que a gente precisa fortalecer. E aí o frescobol? Onde é que o frescobol entra nessa história? Ah, é verdade. Então, Onde é que entra o frescobol? Agora eu tô lembrando que eu já ouvi essa história em algum momento da minha vida. Já. Ficar quieta. Tô com várias hipóteses aqui. Na verdade, te mandei um texto. É um texto muito antigo do Rubem Alves, tem uns 20 anos, que ele escreveu sobre relacionamento. Ele é ótimo. É Santo Rubem, eu adoro ele. E nesse texto, eu fiz uma adaptação desse texto que ele fala sobre relacionamento para comunicação. Que é assim, a gente conhece tênis, beach tênis, paddle, basicamente ele é a expressão da competição, né? Um campo, tem uma fronteira no meio que é a rede, e as pessoas passam se atacando, se defendendo, e eu ganho o jogo quando eu submeto o outro, porque fiz com que ele erre, né? E, essencialmente, ninguém diz sobre um diálogo, ninguém diz eu venci o diálogo, a gente diz eu venci o debate, eu ganhei a discussão. E o tênis representa muito isso. A gente é um debate, é uma discussão, em que a competição é já o frescobol. Também com 2 raquetes, também com uma bolinha, a gente vai para a praia jogar junto, e o objetivo é o oposto, é a bolinha não cair nunca. A gente está colaborando, a gente está dialogando. E com leveza, com leveza. E quando o outro erra, quando meu parceiro erra, o que eu faço? Eu tento consertar o erro. Eu caio no chão, eu corro para buscar bola, eu me sujo de areia, mas a gente tenta manter o diálogo, né? Manter aquilo fluindo, aquilo que é prazeroso para nós. Acho que a gente jogou tênis bastante tempo, Daniel. Então, aconteceu. Faltou frescobol. Faltou frescobol na minha relação com o Daniel. Sim, olha então, só. Nossa, essa relação já é antiga. Mas que insight poderoso. Ela tá dando spoilers, a Camila, sobre o Mas é isso. Então, acho que no nosso diálogo, no trabalho, a gente tem que jogar frescobol mais, né? Quando vem a bola torta, tentar devolver ela redondinha. E aí, essa atitude de prontidão para colaboração, ela é muito importante, né? Eu queria encerrar pedindo para vocês, assim... qual seria o recado para os CEOs das organizações? A gente está falando de um problema sistêmico, né? Um pandêmico. Enfim. Vou ser bem objetiva. Faça mais perguntas do que forneça respostas prontas. Acho que esse seria, para mim, um grande recado. Porque eu sempre, quando eu tenho oportunidade, quando eu lembro disso, quando é oportuno, eu procuro fazer uma pergunta para as pessoas que eu treino, os líderes que eu treino dentro das empresas. O que mudaria se tu enxergasse o teu colaborador, o teu liderado, o teu empregado, o teu funcionário como cliente da experiência que tu gera como líder dessa pessoa? E aí isso leva a um olhar mais direcionado para a necessidade do outro. Que de alguma maneira eu conecto com uma questão aqui que o Daniel trouxe,
que eu preciso conhecer a pessoa que está ali do outro lado, eu preciso me interessar por ela, eu preciso saber o que move, qual é o sentido do trabalho para ela, por que ela levanta todo dia, quais são os sonhos que ela tem, como é que essa empresa se conecta com os valores pessoais dela. Então, saber mais a respeito das pessoas permite, inclusive, uma maior influência. Porque eu vou ter a oportunidade de contribuir para ajudar essa pessoa a conectar os interesses dela com as atividades que ela faz, com os interesses dessa organização, e realmente acreditando que aquilo ali é um caminho, é um ambiente... já me estendi, né? Um ambiente propício para que ela também construa um legado, consiga se conectar com a energia de vida, perceba que tem um valor naquilo que ela faz, como é que ela contribui para aquela organização. E nós temos uma tendência a dar respostas prontas, justamente por essa polaridade de estar no lado certo, né? Eu sou cobrado por isso quando eu tenho um papel de liderança dentro de uma organização. Se eu sou um CEO dentro de uma organização, a estratégia, os rumos da organização, a palavra final tende a ser minha. Então, para que eu consiga ser mais efetivo e ter as pessoas junto comigo, entendendo que aquilo é sistêmico, que é de todos, não é o senso de dono ali, né? É a questão do engajamento. Eu estou engajado nisso, eu comprei essa ideia, isso é importante para mim. Eu ganho quando eu estou dentro dessa empresa, eu me sinto nutrido quando eu estou dentro dessa empresa. Esse não é um lugar comum, mas é um lugar conquistável. Então, para isso, a gente precisa conhecer mais da motivação humana. Isso é o que eu realmente... o que eu gostaria de deixar de recado, assim. Perfeito. Recado para o CEO. Acho que muito mais importante do que a empresa comunicar o que faz é ela fazer o que comunica. E isso começa por esse CEO. E Muito o que eu bom. tenho visto no mercado, assim, é que a tendência, a situação da comunicação está piorando cada vez mais. A gente está se comunicando pior nas organizações. E não é sobre tecnologia, é sobre metodologia. Se quem está no lugar, quem está na cadeira principal, quem está no comando dessa empresa não entender isso como um problema grave, sério, e que está cada vez mais tirando a capacidade dessa empresa se movimentar, a capacidade dela de entregar experiências positivas para o cliente lá fora, que depende essencialmente da qualidade da relação que ela vai ter com o mercado, cliente-consumidor, reflexo da qualidade que ela tem dessa experiência do colaborador dentro dela. Se esse CEO não tomar posse, né, não tomar frente desse movimento de mudança, acho que a tendência é que a gente vai começar a ver algumas empresas irem desaparecerem. E claro que não resolve. Essa semana eu vi que a Amazon convocou os funcionários a voltar para o presencial, né? Presencial. Eu sinto que tem um pouco dessa tentativa de resgate do Sem olho dúvida. no olho, né? De melhorar essa comunicação, apesar da gente ter variáveis aí, outras variáveis nesse processo que a gente comentou aqui, né? Do como, né? Se comunicar e tudo mais. Mas sinto que tem as empresas, os CEOs, eles estão preocupados nesse sentido. Talvez eles não são todos, acho que, enfim, a gente tem um problema sério de consciência. São raros. São raros os que estão se dando conta de que isso precisa mas aí ser uma empresa resgatado. desse porte percebe algo assim, né? Começa a ter um movimento, vamos ver o que eles estão vendo que nós não vimos ainda. Aham. Eu li também alguma coisa sobre a Suécia ter retirado os telefones celulares nas escolas e também ter retirado as atividades eletrônicas, voltarem a escrever a próprio punho, a fazer leituras de livros físicos. Quer dizer, algumas coisas que começam, assim, sutilmente a acontecer em um lugar ou outro isolado. Uma volta. O direito de desconexão também, que vem sendo discutido na Europa bastante. A gente vai ter, esse tema vai chegar aqui dentro em breve. Que eu consegui, as pessoas não conseguem. Eu ouvi relatos já em treinamentos de gestores me dizer o seguinte, que a pessoa, uma gestora fala assim, que eu estou no banho, eu parei de levar meu celular para o banheiro, porque eu estou no banho, fica notificando o Teams da empresa, eu fico tensa e eu acelero meu banho e eu não consigo relaxar para poder atender. Ou outra que me disse assim, esses dias eu estava tirando sangue e me ligando, me pedindo para entrar naquela chamada do Teams que tu pede para a pessoa entrar na reunião. Sim. E eu tirando sangue e me ligando e insistentemente. Esse estresse que isso gera. Aliás, isso é uma questão à parte, né, Daniel? Essa coisa saúde emocional. Não, gente, e tem uma coisa de etiqueta aí, do uso de algumas tecnologias também, que é importante aqui, né?
A pessoa tá lá tirando sangue, alguém tá chamando ela. Não perguntou se ela pode entrar na reunião. Tá chamando, já tá colocando ela dentro da reunião, sem saber se ela tá disponível para aquilo. Cultura perversa. Então é complicado. E que em algumas empresas, pela cultura, isso vai somar ponto. Exato. Isso vai ser entendido como lealdade. O chefe acha que a pessoa tem que estar... Disponível. Ponto. E vai ser confundido com comprometimento, enfim. Com engajamento e tantas outras coisas. Bueno. Acho que a gente passou por muita coisa interessante aqui. Eu quero agradecer muito a presença de vocês dois. Foi bastante especial. Eu não pensei em outros nomes quando a gente pensou na temática. Foram vocês dois. Obrigada. E, na verdade, teve uma participante que não entrou, né? Que ficou impossibilitada de entrar, que Mas faria não um pouco... revela, porque ela pode vir. Ela vai vir, ela vai... Não, mas Só ela ficou vai para vir. outros dias. Que ela vai fazer muito esse olhar do cliente, né? Da empresa, que é um contraponto importante. Acho que agrega. Mas ela vai vir. Enfim, tem alguns recadinhos aqui, né, Rafa, que a gente tem que passar. A Rafa, para quem não vê, fica nos bastidores aqui, ajuda a produzir o Endosfera Cast. Ela é ótima. Depois eu passo os contatos dela também. Pode passar o currículo também. O currículo, não. Vamos lá. Perde amiga, mas não perde a piada, né? Nem a oportunidade. São Então, coisas que só a intimidade permitem, né? Permite, aliás. Também quero agradecer aqui aos nossos santos e santas ouvintes por assistirem mais um episódio do nosso podcast. Conferir os outros episódios no YouTube e no Spotify. Podem se inscrever nesses canais. E se você quiser conteúdo de qualidade, a gente tem o Endosfera News, tá? Que traz aí um universo de temáticas também relacionadas ao mundo do endomarketing, do mundo do trabalho. Acompanhe também aí os conteúdos da Santo de Casa Endomarketing no Instagram e no LinkedIn, aí fazendo o nosso jabá. E a gente se vê no próximo episódio. É isso. O outro projeto com o Daniel. Eu e o Daniel, nós temos uma filha em comum. Né? Esse é o 19 anos amanhã. Que completa 19 anos amanhã. É o nosso principal projeto de vida. O que deu certo, pelo menos, né? Deu muito certo. Deu muito certo. Ela sabe pedir feedback como ninguém. Exato. Ela Ela sabe dar mais. Ela já nasceu com esse DNA. Sim. Né? Ela não perde uma. Então, foi um projeto bem importante. Esse era o revelado aí, o nosso... Mas vamos lá, obrigada, gente. Foi um prazer, Camila. Prazer Adorei, foi adorei, nosso. Daniel também. Obrigado. Foi uma delícia estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite, amei. Obrigada. Virão outros.